Pessoal, vamos lá. Como que a taxa Selic, a taxa básica de juros do nosso país, influencia diretamente a sua vida? Pessoal, vamos lá. Eu dei uma explicação dessa há 2 anos, mas ela se faz necessária aí novamente. Por que a taxa Selic está tão alta e como que ela afeta diretamente a vida do brasileiro e o bolso do brasileiro? Todo país tem uma taxa básica de juros, a nossa é a taxa Selic, criada em 1979. E é a taxa de juros de um país que define o preço, o valor do dinheiro, os juros daquele país. Por que a Selic está tão alta nesse momento? Hoje ela está em 15% ao ano e a cada reunião do cupom, que acontece a cada 45 dias, ela só aumenta. A alta da Selic é uma tentativa de controlar a nossa inflação, o quanto que o mercado encarece ao longo do tempo, o combustível, o alimento, enfim, tudo fica mais caro. Mas por que a alta da Selic pode representar a queda da inflação? Vamos entender. Uma vez que a taxa básica de juros no nosso país ela aumenta, os juros cobrados em nosso país aumentam. Então o empréstimo bancário fica mais caro, o financiamento fica mais caro. Juros altos representam economia fria, porque menos pessoas tomam dinheiro emprestado, menos pessoas abrem negócio, menos pessoas contratam pessoas, menos pessoas trabalhando consomem menos. Então a alta da Selic representa a alta do custo do dinheiro, dos juros cobrados no nosso país, menos pessoas tendo dinheiro na mão, menos consumo acontece. E quanto menor o consumo dentro de um país, a inflação desse país tende a ser menor. Por qual motivo? Independente de preço de mercado, preço de tabela, o que realmente determina o valor, o preço de um ativo, é uma relação entre oferta e a demanda. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo prático aqui. Por exemplo, você tem um apartamento que foi avaliado em 500 mil reais. Você precisa vender muito esse apartamento, mas não existe ninguém interessado nele. Não tem demanda. Você está ofertando, né? Existe uma oferta de 500 mil, mas não tem demanda. O que você precisa fazer para vender esse apartamento rápido? Derrubar o preço. Se você oferecer por 400, por 300, por mais que não tenha ninguém interessado, vai começar a surgir alguma demanda. A pessoa pode olhar como uma oportunidade e falar, não, ele está abaixo do valor de mercado, eu vou comprar. Quanto menor o consumo, menor é a inflação. A oferta e a demanda não estão enquadradas, o preço tende a cair. O preço caindo, a inflação cai. Essa regra serve para qualquer questão, né? Um veículo, você precisa vender um veículo rápido, não está conseguindo vender, você coloca bem abaixo da tabela, aí surge uma demanda, né? Até mesmo para questões do cotidiano. Alimento aí que está próximo do vencimento, né? O produtor ou o fornecedor não está conseguindo vender, vai vencer, ele derruba o preço para existir uma demanda. Então a regra é clara, quanto menor o consumo em um país, menor tende a ser a inflação nele. Voltando aqui para o quadro, então é por isso que quando a taxa de juros de um país sobe, o juro sobe, ou seja, fica mais caro negociar naquele país, menor é o consumo, menor tende a ser a inflação. E o inverso é verdadeiro, quando a Selic começa a recuar, os juros ficam mais baixos, as pessoas têm mais acesso a dinheiro barato, aumenta o consumo, mas também, por outro lado, aumenta a inflação. Volta aqui para mim. O outro lado da moeda é a mesma coisa. Você tem um apartamento de 500 mil, não quer vender, né? Não está ofertando para ninguém, mas tem muita gente interessada nesse apartamento. Existe muita demanda nele. O que você faz? Você sobe o preço. Fala, cara, eu não quero vender, mas quer comprar? Eu cobro aí 800 mil. Se tem muita gente querendo, alguém vai pagar um preço acima do valor de mercado. Quanto maior é o consumo, maior é a demanda, maior é a oferta, maior é o custo, o preço sobe, a inflação sobe. E o buraco é muito mais embaixo, porque um país com uma taxa de juros alta faz com que esse país fique desinteressante economicamente. Então empresas, investidores internacionais que colocavam dinheiro, empresas dentro do Brasil, tendem a sair do país, porque o dinheiro está muito caro, o consumo está reduzido nesse país. Ele não se torna atrativo. É uma questão, não é só uma questão interna, é externa também. Certo? Pô, Marcos, mas a taxa Selic alta, minha renda fixa está rendendo bem. Cara, conversa fiada. Porque você está emprestando seu dinheiro para o banco, vai cobrar uns juros, então os juros que o banco vai te pagar vai ser maior, realmente. A renda fixa está mais atrativa, né? O governo consegue pegar mais dinheiro emprestado através do Tesouro Direto para financiar as dívidas, pagar as dívidas dele, porque ele vai te pagar mais por isso. Ok, mas de uma forma geral é péssima uma taxa de juros alta. Eu, como especialista em investimentos, poderia falar para você, invista em renda fixa porque tá legal. Não, cara, não tá legal para o país uma taxa de juros alta. Mas é por isso que a nossa Selic está tão alta, é por isso que ela não para de subir, como uma tentativa de controlar a nossa inflação, que ainda não está controlada. Fato é que essa única estratégia não está se fazendo o suficiente, porque há mais de 2 anos a Selic sobe e a inflação ainda não está controlada. Todo o movimento do Banco Central
para controlar, melhorar, esfriar, aquecer a economia se chama política monetária. Então a alta da Selic é uma política monetária. Política monetária são estratégias utilizadas para controlar ou melhorar a economia. E taxa de juros alta num país é muito ruim para o país, porque o país fica inviável economicamente, os juros, o dinheiro fica caro, o consumo é menor, as pessoas têm menos acesso ao dinheiro. E aqui a gente até pode falar sobre sobrevivência, porque se a Selic está subindo é porque a inflação está alta, se a inflação está alta, tudo está caro no país. Tá bom? Mas é isso, é por isso que eu sempre falo, taxa de juros alta no país significa a economia desse país lá embaixo. As maiores economias do mundo, a taxa de juros é muito reduzida, é baixa. Então, uma taxa de juros alta num país significa que o país não está bem economicamente, e o inverso é verdadeiro. Mas é isso que a Selic faz diretamente no nosso bolso, é por isso da importância da gente entender o que tem por trás da taxa de juros do nosso país.